o pessoal, assim, só porque você falou sobre esse tempo, e todo mundo sabe que no Brasil só fica preso 30 anos. É o máximo de pena. Mas ninguém sabe por que tem a condenação de 200. A grande maioria não sabe. Eu não sei, não. É a somatória de pena que tem no Código Penal. Em primeiro lugar, a gente precisa colocar uma situação muito interessante. O Código Penal brasileiro é de 1940. Então é uma legislação muito atrasada com relação à realidade, né? Então quando você faz uma acusação num tribunal do júri, o juiz, à medida que vai dando os crimes, ele vai somando as penas e ele dá a pena final. Por exemplo, o Boate Kiss, vocês viram aí, né? Sim. A pena foi enorme. Então ele dá a pena naquele ato. Mas, por uma regra do Código Penal, o cumprimento máximo que um cidadão fica é 30 anos. Então no Brasil não tem pena de morte, o Brasil não tem pena perpétua. Então 30 anos. O legislador daquela época, muito influenciado pelo Código francês e português, achou por bem colocar o máximo de 30 anos. Porque naquela época, em 1940, 3 décadas... 30 anos o cara tá morrendo, né? Hoje, 30 anos, hoje, 30 anos, o cara tá começando a viver, tá saindo de casa aos 30 anos. Naquela época, o cara já tava com família, 40, né? Morria. Então, assim... precisamos evoluir nessa legislação. Mas é difícil, né, mudar essa Constituição Penal, né? É muito difícil. É Constituição Penal? Não, Código Penal. Código Penal. Mas eu vejo legal já tem alterações boas, né? Eu vejo legal quando tem uma pena legal assim. Eu acho que ela é proporcional de 200 anos, porque é pro cara realmente cumprir 30. Porque se você vai lá e dá pra ele só 30 e vai cumprir um sexto, provavelmente ele não fica 30 anos preso. E esse é o grande gargalo da legislação brasileira, né? O fato de que ele tem privilégios na pena, no cumprimento da pena, né? O que aconteceu? O país que mais prende no mundo é a China. O segundo país que mais prende no mundo é os Estados Unidos. E o terceiro país que mais prende no mundo é o Brasil. Então, o Brasil prende muito, mas prende mal. Tá? Vamos dar um exemplo. Violência doméstica. A pessoa pratica uma violência doméstica contra a esposa, contra a namorada, contra a consorte, contra a concubina, contra a amante, e a mulher vai lá e reclama, a medida protetiva que o juiz dá são de 90 dias. Esse cara fica guardado 90 dias. Mas a pena pela violência doméstica é pequena. Então, assim, a gente prende, mas prende mal. Em compensação, há uma parte da legislação muito importante. Todo mundo sabe que se não pagar pensão alimentícia, vai pra cadeia. Você conversa com qualquer pessoa. Né? Então, assim, a gente precisa trazer a sociedade mais para próximo da realidade do direito. Na minha época da faculdade, nos idos finais dos anos 80, a gente dizia assim, nossa, antes a população brasileira soubesse o nome dos 11 ministros do Supremo do que dos 11 jogadores da seleção brasileira. Com certeza. O mundo virou, passou, a década de 90 se foi, estamos na década do século XXI, né? O que acontece? As pessoas conhecem mais os nomes dos ministros do Supremo, mas não há uma sinergia, não há uma ideia que está sendo representado. Né? Ou seja, eu vejo muita gente reclamar da posição de tribunais, eu pergunto, você sabe como esse juiz chegou lá? Você sabe como um fulano virou ministro do Supremo, do STJ, do Tribunal Regional Federal? As pessoas, não sei como chegou. Então eu falei, olha, o problema não está em quem está lá, o problema talvez esteja na forma que a pessoa chegou lá. Você não concorda com essa forma de indicação? Não. Eu não concordo. E respeito muito os tribunais. Sim, mas claro. Eu não concordo. Eu não concordo que o governador, o presidente da República, indique alguém para virar ministro do Supremo por aproximação, por proximidade. Não faz sentido nenhum, né? Tinha que ser por conhecimento jurídico, né? Tanto é que a sabatina no Senado, no Congresso, ela teria que ser tão rigorosa como é nos Estados Unidos. As indicações na Suprema Corte Americana é feito pelo presidente. O Trump conseguiu indicar a maioria de republicanos. Hoje você tem uma corte conservadora nos Estados Unidos. Mas a sabatina no Senado desses caras, foi sabatina de dias.
Os senadores sabiam o que estavam falando. É tipo pra passar pra um concurso de promotor. É pente terrível. fino, é um pente fino mesmo, sabe? É uma exposição pública. Então, quem vai para a Suprema Corte norte-americana, a sociedade já sabe que passou por um órgão que tem representatividade e legitimidade. Então, eu acho que está faltando na sociedade brasileira reconhecer maior legitimidade no Congresso. Por exemplo, a gente não vai entrar na questão política porque é uma questão, um pântano. Araguari tem que saber quem votar. Araguari precisa de representantes. Eu falei em Uberlândia. Uberlândia saiu 50 candidatos. 50. Deputado estadual? 27 a deputado estadual e 23 a deputado federal. 50. Tá? Uberlândia não vai conseguir eleger esse pessoal todo. Então, G3 e às no vezes máximo. um vai. O que acontece é que um, de certa forma, atrapalha muito o outro. E eu vi assim, você tem que perguntar, eu vou votar para deputado estadual. Qual é a sua meta de trabalho como deputado estadual? O que você vai fazer por Araguari? O que você vai fazer por Uberlândia? Às vezes eu vi um candidato colocando assim, contra a pedofilia. Eu falei, meu Deus, a campanha do deputado para deputado federal é contra a pedofilia. Eu falei, meu Deus. Todo mundo é contra a pedofilia. Sabe? Queria ver um cara macho e colocasse contra a reeleição. Que o mal do país se chama reeleição. Ah, mas eu vou te falar, Brasil... Eu vi essa semana o Kid Bengala, deputado federal. Cara. Mano, você fala assim, como assim? Como assim? Mas eu acho que o erro tá no partido, começa no partido. Eu vou te falar assim, que a gente viu, e não vou nem falar, mas teve um partido que ele pré-selecionava os candidatos ali, o cara tinha que mandar um currículo, um nada consta pro cara passar ali, e aí sim ele ia ser avaliado dentro do partido para sair como candidato. Cara, isso é o mínimo. O processo democrático, ele precisa que a pessoa entenda, né? Você eleger uma pessoa que não sabe o que está fazendo lá, né? O que aconteceu esse ano? A gente está evitando o efeito Tiririca. O Tiririca teve 1 milhão de votos e trouxe com um cara com ele com 3 mil votos. Né? Agora, é uma questão de evolução. Eu acho que o mais importante é o eleitor chegar e saber votar.